Aproveitei agora nessa manhã para fazer um comentário. Eu me resisti bastante para fazer esse vídeo para não causar polêmica nem criar problema, mas é impossível. Fui fazer umas visitas a algumas pessoas que estavam bem debilitadas espiritualmente e para constar logo, antes que alguém diga alguma gracinha, isso não é mérito meu, gente. Não é mérito meu. É entendimento da graça de Deus. O fato de eu estar fazendo alguma coisa, socorrendo alguém espiritualmente, não me torna melhor, superior a alguém. É só uma questão de consciência. Tenho muitos amigos do passado que caminharam comigo que hoje estão enfrentando muitas dificuldades espirituais e não tem condição de conversar com alguém sobre o que está enfrentando, porque vão ser criticados antes mesmo de alguém dar a oportunidade de eles serem ouvidos. E eu considero que isso é omissão por parte dos vários sistemas. Não vou citar nome, nem vou dar nome aos boi por uma questão de ética, mas pessoas que foram ativas na igreja, que contribuíram de forma significativa para que o evangelho fosse divulgado e propagado, e por alguma eventualidade da vida entrou em uma situação difícil, se complicou e se embaraçou e está meio que prostrado. Isso não quer dizer que não tenhamos que fazer algo a respeito do que está acontecendo. Às vezes pessoas fazem escolhas erradas, e não é o fato de elas fazerem coisas erradas ou escolhas erradas que elas não precisem de socorro. E aí falei com alguns representantes para fazer uma visita, dar uma assistência a esta pessoa, e alguém disse: vamos agendar, vamos ver o que a gente pode fazer. E se passar um dia, passaram semanas, passaram-se mês, mas igrejas têm outras prioridades. Se é que podemos chamar de igreja, né? Porque essa omissão é tão terrível que a gente custa acreditar que o símbolo do evangelho está sendo representado. E eu fui fazer a visita a esta pessoa. Ela estava muito abatida, depressão, tomando remédio controlado. Uma pessoa ativa que contribuiu bastante e agora não está tendo nenhum tipo de assistência. E para vocês ficarem abismados, não era só um componente, eram obreiros. Eu tenho feito muita visita a obreiros. Obreiros deveriam estar fazendo visita a outros obreiros. E eu fui fazer porque alguns eram da minha época de juventude, né, dos cultos de mocidade. Eu tenho uma certa afinidade, fui conversar com alguns marcaram comigo em alguns locais para desabafar, porque estavam sufocados, não podiam conversar com os colegas de ministério, porque eles não iam dar uma oportunidade e muito menos ia ajudar a tratar o problema do pecado. E eu me reuni com alguns em uns locais. Quando ele chegou: preciso conversar, Kleber. Eu disse: qual foi a merda que tu fizesse, meu irmão? Eu falei: mas assim, vamos resolver, vamos construir uma solução para isso. E ele desabafou comigo. Se tratava de uma ação, de um ato pecaminoso, mas aquilo estava corroendo ele, a culpa estava acabando com ele. E a pressão foi tão grande que ele estava sofrendo, porque ele tentou indiretamente confessar e conversar com o ministério que ele fazia parte. E alguém disse para ele: rapaz, tu tem que ser forte, tu não pode dizer não, porque isso vai ser um escândalo para a igreja. Eu sei que é complicado, mas infelizmente é isso, varão. É melhor tu não dizer nada, porque se tu disser alguma coisa, acabou tua vida. E a vida acaba porque a gente peca. Temos um advogado, Cristo Jesus.
Se nós pecarmos, errarmos, Ele nos ajuda a nos justificarmos. Agora eu não posso passar a vida toda sendo hipócrita, ou fingindo que as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, não estão enfrentando dificuldades difíceis. Eu não posso simplesmente, porque estou focado em alguma coisa, em algum tipo de obra, me negligenciar, socorrer as pessoas que fazem parte de um corpo, que congregam em algum lugar, porque a situação dela é difícil e delicada. A gente não pode escolher quem a gente vai tratar, ou vai escolher apenas as pessoas que estão enfrentando problemas que sejam fáceis e práticos de se tratar. Isso não é amor, isso é conveniência, é praticidade. E não tem problema fácil quando está tentando ser fiel a Deus. É bem verdade que a gente morreu em semelhança da morte de Cristo, fomos sepultados e nascemos e nos tornamos uma nova criatura, mas não quer dizer que a gente saiu do mundo e que as adversidades vão deixar de bater na nossa porta. A gente pode ser surpreendido. E o fato de estarmos estabilizados emocionalmente e espiritualmente não quer dizer que a gente não possa cair. Quem está em pé, cuide para que não caia. A gente tem que continuar vigilante. E às vezes acontece uma coisa que desestabiliza a gente é surpreendido, é tentado. E existem muitas pessoas nessa situação em nosso meio. Eu tenho visitado uma quantidade de pessoas absurda que foram esquecidas, que estão esquecidas. Alguns tentaram contra a própria vida, porque se intensificou de uma maneira tão grande, a solidão tomou conta, pessoas tão ativas, que deram tanto lugar a Deus e agora estão esquecidas. E as pessoas acham mais prático retirar elas do trabalho e colocar outro, e fica parecendo que são pessoas descartáveis. Você dá a vida trabalhando para Deus dentro de uma igreja, e quando começa a aparecer os problemas, que isso começa a representar uma certa dificuldade, as pessoas são arrancadas sem nenhum tipo de sentimento das suas funções, e elas ficam extremamente magoadas, porque ela esperava, diante de todo o empenho e dedicação que ela teve, que alguém tivesse um pouco de sensibilidade, a capacidade de se colocar no lugar dela. A gente não procura, às vezes, lutas, adversidades, elas simplesmente acontecem. E Jesus não deixou de nos avisar que isso aconteceria, mas a gente não pode ser omisso a ponto de menosprezar aqueles que estão passando por dificuldades muito difíceis. Essa advertência que eu quero fazer. Que evangelho nós estamos praticando? Porque alguém diz que faz a obra. Fazer a obra das pessoas é entrar num grupo, na igreja, cantar, louvar, fazer o evangelismo no domingo, sei lá, de vez em quando ir num culto relâmpago, participar de um ponto de pregação. E as pessoas acham que a obra é só enquanto elas estão participando de um órgão, fazendo alguma coisa. É a obra de Deus. A obra de Deus, ela é constante na nossa vida. E esse é o maior problema que a gente tem, que as pessoas saem do culto e achando que cumpriram a responsabilidade deles daquela semana. E o culto continua quando a gente sai da igreja, que a vida da gente é um sacrifício vivo. Nós somos embaixadores e representantes de Cristo. Isso não nos isenta da responsabilidade de continuar sendo luz e sal da terra onde a gente estiver. As pessoas vão para a igreja no domingo, confessam os pecados delas, as culpas, se retratam, param com Deus, e elas têm a sensação de dever cumprido. Não, essa semana eu já cultuei a Deus, já adorei, agora eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que eu gosto. E é meio que elas se esquecem, meio que elas se desligam. Isso é um dos maiores problemas. Ninguém pode desligar simplesmente a espiritualidade para fazer qualquer outra coisa. Quando a gente é espiritual, a espiritualidade faz parte da nossa natureza, a essência de Deus está em nós, e onde a gente chegar, a gente continua sendo a mesma pessoa do ambiente de culto. Você não muda porque saiu do culto. O que é que acontece? Muitas pessoas estão trocando obediência. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é uma verdade.
Estão tocando obediência em troca da recompensa que Deus pode favorecer. Então, eu não obedeço porque isso faz parte de mim. Eu obedeço porque eu quero alcançar de Deus a misericórdia, a bondade e o benefício. E isso é um relacionamento de Deus de mentira, de hipocrisia. Então a gente vai ver pessoas fazendo a obra de Deus, mas elas estão fazendo a obra porque elas querem conseguir o que elas desejam. Chegar no patamar, que é assim, escada de obreiro é para baixo. Eu não sei o que essas pessoas têm, desejam tanto o ministério, desejam tanto um cargo, e se esquece que quando chega lá, tá ali, foi colocado ali para servir ao corpo de Cristo, a igreja. E as pessoas estão colocando gente para trabalhar para elas. Não sei que ministério é esse que esse povo está fazendo parte, né? Porque eu acho que não faz parte do reino de Deus, não. A gente foi colocado, levantado como obreiro para servir a Deus. Não foi para extorquir as ovelhas ou usufruir da lã delas. Não, é para servir. É para acolher essas pessoas. E as pessoas cultuam, vão para a igreja. Às vezes o colega de banco está passando uma necessidade grande e o pessoal está preocupado em fazer festa para aparecer. Fica parecendo uma disputa, cada órgão quer fazer uma festa melhor do que o outro para dizer que, sei lá, que foi agraciado por Deus, que Deus está na vida dele. Meu Deus do céu, é muita futilidade. Gente, é futilidade demais, gente. Pelo amor de Deus. As pessoas fazerem festa, ornamentar a igreja, gastar uma fortuna. Eu passei a minha vida dentro de igreja, gente. Teve aniversário de igreja, de órgão. E foram gastos no mínimo mais de 6 mil reais. Com tanta gente do nosso meio passando necessidade, eu preocupado em fazer festa, comprar cortina, fazer ornamentação. Pelo amor de Deus, gente. Onde é que está o bom senso do povo de Deus? Eu só posso fazer festa quando todo mundo tiver assistido. Tem que ter assistência. A igreja é uma obra social. Também é para isso. É um lugar onde você vai aprender sobre Deus, que você vai contribuir para que você tenha uma vida íntegra e reta dentro de Deus, onde você vai ter comunhão com os irmãos, mas também é uma obra social. Nós somos parte um dos outros, se é que podemos dizer assim, porque como é que alguém é parte de mim, eu estou bem e alguém está ruim, passando necessidade. E eu, em vez de estar chorando com ela, estou decidindo que eu vou cuidar do meu bem-estar. Mas aí se torna um individualismo. É uma falta de sensibilidade muito grande. Não ser capaz de me colocar no lugar dos outros. Então tem muita gente precisando de visita. E as várias igrejas estão fazendo vista grossa porque a situação de alguém é difícil. Eu trato gente com predisposição para o homossexualismo. Gente que é viciado em pornografia, em prostituição. E as pessoas não querem falar sobre isso. Gente que tem problema seríssimo dentro de casa, que é abusada pelo esposo. E a igreja não quer comprar esse tipo de problema, mas a igreja foi chamada para isso. E tem gente que sabe, viu? Tem ministério que sabe. E eu perguntei a alguns dos pastores que eram amigos meus, que eu tinha uma certa afinidade. Eu sou assim, do jeito que você está me vendo, eu sou assim em qualquer lugar, gente. Quem me conhece aí da igreja há muitos anos. Eu perguntei o que é que está acontecendo. Que era verdade, porque eu visitei ele. Amém? Bom dia. E eu perguntei o que é que está acontecendo. Eu quero saber como é que esse povo todinho está aqui. Eu conheço tu há mais de 26 anos. Te conheci dirigindo o culto da juventude, a Umadal. Como é que tu consegue? Ele disse, não consigo não. Eu disse, tu está em paz com isso? Ele disse, eu tentei. O povo só quer um inferno. O povo só quer a lama, o povo só quer a vitória e quer o benefício da parte deles. Eles não querem comprometimento. E eu disse, tu faz o quê? Eu dou o que eles querem. Ai, meu Deus, gente, isso é uma verdade. Tem muito pastor fazendo isso. É só você só não tem conhecimento. Ah, mas isso são dos ministérios pequenos. É nada, é dos grandes mesmo. É dos grandes, viu? E tem obreiro que está fazendo que... eu conheço alguns ministérios que tem 15 obreiros no púlpito. Cadê seus obreiros? Fazendo o quê? Não, mas eles têm uma vida pessoal. Meu filho, você foi levantado para quê?
fui visitar uma pessoa mesmo muito ativa do ciclo de oração, porteiro, viu? Tava todo o ciclo de oração lá, inclusive na consagração. Esse caba ficou doente. Um caba quase 20 anos numa portaria e foi simplesmente esquecido. Perdeu uma perna por causa da diabetes. Esquecido. Nem sei aonde o homem tava. Será que 15 obreiros de uma congregação? Cadê a administração das igrejas? Gente, pelo amor de Deus, fazer um levantamento. E ninguém percebeu que o cara ficou doente. Ninguém percebeu o que aconteceu. Ninguém perguntou pela ausência do cara. Que evangelho é esse? As pessoas estão preocupadas em produzir, querem ser notadas. Vocês estão fazendo alguma coisa porque querem alcançar a posição. E não sei que posição é essa para transformar essa gente em algo preocupante, para não dizer outra coisa. Que vocês possam estar orando. Às vezes alguém só está precisando de um abraço, como eu sempre disse, uma palavra. Pessoas do nosso meio sofrendo dificuldades emocionais muito intensas, com crise de ansiedade, com pânico, e alguém dizendo que é demônio. Não é demônio, às vezes não é demônio não, irmão. Às vezes não é demônio não. Às vezes é natural mesmo. Pode se tornar demoníaco depois. O diabo se aproveita das várias oportunidades que a gente enfrenta. E só faz intensificar e criar as oportunidades para ele. Mas às vezes são coisas simples que não foram tratadas, que foram negligenciadas. E alguém abre a boca e diz, não, mas isso não é responsabilidade minha não. E é de quem? Você está vendo uma pessoa cega caminhar para o abismo e vai deixar ela cair porque não é responsabilidade sua? E tu acha que Deus vai responsabilizar quem? Quem viu foi quem? Foi você não? Então assim, esse cuidado a gente tem que ter para a gente não se tornar fútil. Como as pessoas elas estão se tornando, estão buscando a Deus por causa do que Deus faz, não é por causa do que Deus é, por causa do que Deus pode dar. Eu nunca vi crente com tanta sede de prosperidade. Prosperidade devia ser espiritual, devia ser para a gente implantar o reino. E as pessoas estão preocupadas com a vitória, com o sonho. Não é que Deus não possa dar, é porque isso não é prioridade não, gente. Isso não é prioridade não, vitória de crente não é prioridade não. A prioridade da igreja é anunciar a Cristo e libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados nas mãos de Satanás. E o povo está preocupado com dar 7 voltas para obter a vitória. Que vocês possam meditar.